Oi, gente! Meu nome é Priscila Vilela, sou cantora e compositora. Estou aqui hoje gravando o meu primeiro vídeo em parceria com a produtora Camaleão, uma produtora bacaníssima que tem foco na área musical. E, bom, a gente está aí com um projeto de mostrar a vida de uma artista independente. Eu, no caso, sou a primeira. A gente está querendo mostrar um pouquinho de como é a rotina, as glórias e as angústias de uma artista independente no Brasil. E, bom, acredito que vai ser uma série, um projeto aí super legal. Você que é músico, que é artista independente, ou que curte esse tipo de conteúdo, segue a gente aqui que vai ter muita coisa bacana. Então, já segue a produtora, dá um like lá, ajuda a gente a impulsionar esse projeto, que vai ser muito bacana. Então, eu vou começar me apresentando para vocês, contando um pouquinho da minha história. Eu comecei um pouquinho mais tarde do que os meus amigos, né, do que os meus colegas de gig. Então, eu fui começar já adulta, lá para os meus 18 anos, quando a minha vida tinha dado uma reviravolta. E aí, meu irmão faz parte de um projeto musical, fazia parte de um projeto musical. Esse projeto, ele tem foco na música, né, utiliza a música como ferramenta de transformação social na vida de jovens e adolescentes e crianças, né, principalmente, em vulnerabilidade social. Esse projeto acontece lá na comunidade onde os meus pais moram até hoje, eu vim de lá. É um projeto incrível, transformador, que mudou minha vida, muda a vida de várias crianças, vários jovens até hoje. Bom, então meu irmão fazia parte desse projeto, me falou que estavam rolando testes para entrar novos integrantes na banda, cantores principalmente, e eu gostava ali de cantar, cantava no chuveiro, cantava nas rodas de violão que tinha na minha família, na minha casa, e eu comecei a fazer parte. Comecei a fazer aula de canto com a educadora Adriana Biancolini e aula de percussão com a educadora maravilhosa Silvanice Vulca. Trabalho com ela até hoje, inclusive, com elas. E aí, dentro do projeto, eu comecei a fazer as aulas e, ao mesmo tempo, participar da banda que já existia no projeto, que é a Banda Lana, que a gente chama de banda show. Dito isso, eu comecei a ter muita experiência, né, no palco. Tive as minhas primeiras experiências no palco. Tive a oportunidade de fazer eventos incríveis. Então, a banda ela se apresentava em vários teatros, né, aqui da cidade de São Paulo. Teatros, escolas, casas de cultura, praças, parques. A gente fazia vários eventos públicos. E foi uma experiência muito enriquecedora para mim, porque aí foi onde eu comecei a ter o meu primeiro contato com o palco. Eu nunca tinha pisado num palco na vida antes e eu fazia eventos já muito legais com uma galera muito grande. Comecei a aprender tudo, assim, do mais básico até desde passar um som, fazer pequenas coisas de holdagem, porque eu era monitor, a gente era monitor no projeto, até aprender a passar o meu próprio fone, né, entender o que era usar um in-ear, enfim. E aí, dentro desse projeto, eu tive uma trajetória muito bonita. Hoje em dia, eu sou uma das professoras que compõem o projeto, sou professora de canto lá para as crianças de 7 até 14 anos e também professora de musicalização infantil ali para os pequenininhos, né, de 3 até 7 anos, até 6 anos, 6, 7 anos. Foi um projeto que mudou a minha vida e me deu toda a base, né? Então, a base veio daí. Apesar de ter vindo de uma casa muito musical, de ter ali as referências do meu pai, que trazia muitas coisas pra gente, né? Minha casa era cheia de discos, de fita cassete, com o mais puro suco da MPB. Meu pai me apresentou muita coisa, mas ainda assim eu não tive a oportunidade de fazer música desde cedo. Eu comecei o meu processo mais tarde, e aí daí eu vou contando pra vocês também os perrengues, né, de como é isso, de como é ter começado mais tarde. Então eu tô aí há 3 anos de fato atuando como cantora independente, fazendo o meu próprio corre, fazendo gig mesmo, né. E é isso, assim, é muito gostoso, mas a base toda veio daí, da Banda Lana. Eu tive a oportunidade também com a Banda Lana de fazer eventos muito grandes como o Rock in Rio. A Silvanice Vulca foi convidada a montar uma Big Band em 2019 para fazer todos os dias de Rock in Rio lá no Palco Itaú. Então eu tive uma troca
gigante, assim, com artistas, né, já consolidados, com uma galera, assim, muito legal da cena. Foram 6 meses, assim, de ensaio, então foi quando eu tive a experiência de fazer a minha primeira gravação em estúdio, de ensaiar num estúdio muito bacana, e foi muito bonito, assim. Quando a Malala também veio pro Brasil, a gente fez uma apresentação gigante também, no corporativo, foram dias em dias de ensaio. Então foram experiências assim, que só enriqueceram para que eu trilhasse aí a minha trajetória. Depois disso, eu comecei a fazer eventos, né, com uma pequena produtora que atua, né, no ramo do carnaval, uma pequena produtora musical que atua muito no ramo de casamentos, corporativo, mas totalmente voltada para o meio do carnaval. O carnaval já estava ali na minha vida também, Silvana e Sivuca tem muito a ver com isso. Ali no Alana a gente fazia muito carnaval, mas aí foi uma gig onde eu assumi de fato o vocal, sem dividir o palco, né? Então assim, eu era ali a front do negócio, que foi uma experiência também muito legal, onde me deu muita rua, né? Onde eu de fato aprendi ali, era eu e o público, onde eu aprendi a lidar com o público, com os perrengues, com toda a coisa. Foi uma experiência diferente, mas que me abriu muitas portas. E aí depois do Petit Fevereiro eu comecei a fazer eventos com outras pessoas, fiz bloco da Periquita, fiz bloco Me Lembra Que Eu Vou. E depois disso eu abri junto com alguns amigos uma pequena produtora também, voltada para o ramo do carnaval, uma produtora de shows que se chama Folia de Mestre. E hoje a gente atua muito dentro do ramo do carnaval. Nosso carro-chefe é uma das formações que a gente tem, um bloco de carnaval, onde a gente faz cortejo, onde a gente faz o show mesmo de bloco, a gente faz trio. Mas a gente faz outras coisas também, roda de samba, enfim. E aí eu entrei muito mais dentro desse meio e hoje em dia eu trabalho com várias coisas burocráticas dentro da produtora. Sou uma das produtoras, né, que resolve toda a parte burocrática e isso também é muito legal, isso me deu muita vivência. Então tem essa parte aí, tem essa skin produtora que está aqui, porque a gente que é artista independente, a gente não faz uma coisa só, a gente faz o corre todo, porque, né, tem que entrar a graninha. Fui convidada há 2 anos atrás para ser uma das puxadoras do bloco Urupó, que é um bloco mega tradicional aqui de São Paulo. Eu já fazia parte como batuqueira, comecei lá tocando surdo, depois fui para caixa, foi uma coisa que eu comecei ali a fazer meio que na brincadeira para fazer junto com os meus irmãos também, porque eu adoro tocar, adoro me aventurar ali em alguns instrumentos de percussão, mas depois eu fui convidada a puxar o bloco no ano de 2024. Foi a primeira vez que puxei ali, junto com um time pesadíssimo, o time de fundadores. Foi uma experiência maravilhosa, é um bloco que eu amo, é um bloco... Veio passando. E aí eu fui convidada a puxar e assim, cara, é muita gente, o bloco tem 15 anos, e arrasta multidões na freguesia do Ó. É um bloco gigante, então assim, foi super emocionante fazer no primeiro ano. Também fui convidada a ser cantora de um bloco que se chama Amor Barato, que me deixou super emocionada, assim, porque apesar de amar o carnaval, ser muito do carnaval ali, do movimento, eu sempre quis muito, sempre falei, poxa, quero muito cantar MPB, quero muito cantar o repertório assim que eu gosto, que é muito Gil, ó, aqui a camiseta do Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, e eu tô num bloco onde todos esses artistas foram inseridos. É um repertório que canta muito Novos Bárbaros, que canta Milton Nascimento, que canta muitas coisas das minhas raízes, né? E o carnaval é isso, é essa mistura toda, falando de Brasil então, né? Essa mistura de ritmos tem bloco de tudo hoje em dia. E aí eu fui convidada para puxar o Amor Barato e foi uma experiência incrível. Sou cantora do Amor Barato, né? Hoje em dia continuo no bloco, temos aí coisas novas por vir e foi maravilhoso, assim, é um bloco que condiz muito com o tipo de arte que eu acredito, com as coisas que eu acredito, né? É um bloco que dá voz às mulheres, às pessoas pretas e, enfim, aos LGBTs, é um bloco de resistência.
Então foi assim bem especial puxar esse bloco. No dia do meu aniversário eu fiquei super emocionada. E eu tô aí também agora, falando agora de Priscila fora do carnaval, e Priscila artista independente, que tem todo esse corre por trás, mas falando agora de Priscila puramente. No ano passado eu lancei o meu primeiro show autoral, intitulado Pétala, que fala de toda essa trajetória e traz um pouquinho de raiz e um pouquinho de quem é Priscila no carnaval e quais foram as minhas referências da infância para formar aqui, ó, essa flor que vos fala. Então peguei aí cada pedacinho dessa trajetória, cada música que foi muito importante nessa trajetória para formar o Pétala, né? E é onde eu também trago as minhas primeiras canções autorais. Então foi um momento assim muito bonito, um momento de ver mesmo, né? Aflorar em mim essa artista que sou. E foi um momento muito, muito marcante assim dessa pequena trajetória musical. A ideia é fazer o Pétala rodar aí mais e fazer esse show acontecer por muitos lugares aqui de São Paulo. E eu quero que vocês acompanhem essa trajetória comigo, acompanhem o processo aí das minhas músicas autorais que eu vou gravar. E é isso, gente, vem comigo. Vocês que gostaram um pouquinho de saber aqui da história, vocês que querem acompanhar a trajetória e o corre de uma artista independente aí com puro suco do perrengue, acompanha aqui, acompanha a produtora Camaleão, segue a gente, dá um like nesse vídeo já para fortalecer. E é isso, espero falar muito sobre música com vocês e vamos nessa. Até o próximo vídeo.